Mundo Financeiro sextou, né? Finalmente chega a sexta-feira, e eu diria até que é uma sexta-feira mais especial, né? Por quê? Porque na próxima segunda-feira é feriado. Eu não sei você, mas eu curto feriados na segunda e na terça-feira, né? Porque parece que a sexta fica melhor ainda, o sábado fica ótimo. Domingão, então, é aquela alegria, né? Porque você lembra que tem o feriado da segunda e da terça. Olha lá, não que a gente não goste do que a gente faz, a gente gosta pra caramba do que faz, entretanto, também é bom, né? Você ter um tempo mais pra você. Professor Cláudio Wilhelm está por aí, como é que você está, professor? Rodrigão, já vi que está aí também, espero que você esteja bem, Rodrigo. Tá por aí também Jaqueira Mox, tá o Rodrigo Lopes, tá o Bruno Cisconeto também, Brunão, como é que estão as coisas? Legal, muito bom, vamos trabalhar aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre duration hoje, né? Lembra que a gente vinha falando aqui sobre renda fixa, né? A gente falou sobre os principais títulos de renda fixa, LTN, LFT, NTNF, NTNB, né, que são os títulos hoje disponíveis também no Tesouro Direto, né? No mercado financeiro profissional você tem a NTNC, por exemplo, né, que é indexada ao IGPM, mas é um título que perdeu bastante liquidez nos últimos anos e você não tem no Tesouro Direto, não tem sido objeto de questionamento na prova, então a gente não vai se ater à NTNC, tá? A gente vai falar diretamente do que tem caído na prova. Então, olha só, deixa eu já mostrar aqui para vocês como é que estão as taxas do mercado hoje, né? Então a gente falou de cada um desses títulos aí. Quando você olha, né, Tesouro Prefixado 2003, 5,23, né? O 2026, né, a LTN 2026 está 7,5, né? Então a gente fala em Selic agora de 2%, mas meu amigo, quando você vai investir num título para 5 anos, você consegue uma taxa de 7,5% ao ano, ok? Ou seja, percepção de risco grande no mercado, né? A curva está bem empinada. A gente olha a curva curtinha, Selic 2%. A gente olha a curva para 5 anos, que esse título vai vencer em 2026, a taxa está 7,5% ao ano. Então, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo pela percepção de risco. Não somente o risco por conta da pandemia, mas o risco, né, de você ter inflação, de você ter uma emissão mais forte de moeda para poder honrar o vencimento da dívida, né, e para fazer frente a esses gastos públicos que a pandemia acabou trazendo. Mas o nosso objeto de estudo hoje, de conversa, vai ser a duration dos papéis, né? Então a gente vai, quando a gente fala de duration de papel, todos os holofotes eles vão para os títulos pré-fixados, tá certo? Porque a duration ela é utilizada como uma métrica de risco para os títulos pré-fixados. Então a gente está falando basicamente da LTN e da NTNF. LTN, o tesouro pré-fixado, NTNF, o tesouro pré-fixado com pagamento de juros semestrais, né? Então é dessas duas coisas que nós estamos falando. E o que é a duration? Duration é também conhecida como prazo médio de um título, né? Então quando você pega uma NTNF, por exemplo, vai ter o pagamento de um cupom daqui 6 meses, por exemplo, segundo cupom daqui 12 meses, o terceiro daqui 18 meses e assim por diante. Imagina que o papel vai vencer em 3 anos. Então você tem pagamentos semestrais de cupons e lá no vencimento o último cupom mais o principal, tá certo? O que é o prazo médio desse papel? É a média ponderada, né? Ponderada pelo pagamento. Então quanto mais forte o pagamento, quanto mais alto o pagamento, mais isso conta no prazo, né? A média ponderada, então, desses pagamentos vai trazer para a gente a duration do papel. Então é como se fosse o prazo médio desses pagamentos. Uma LTN, que é um único pagamento de R$1.000, por exemplo, daqui 3 anos, né? Daqui, sei lá, vamos por 700 dias úteis, ela tem uma duration de 700 dias úteis, porque é um único pagamento. A média de um único valor é ele mesmo. Então, a LTN, o prazo médio de uma LTN, a duration de uma LTN vai ser exatamente igual ao vencimento dessa LTN. A duration de uma NTNF a gente calcula com uma média ponderada dos valores em relação ao prazo. Tá? A gente faz vários exercícios lá na nossa plataforma, né? Então estou só puxando aqui na nossa memória como é que funciona isso.
Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas, né? La Pesca tá mandando um oizinho, tudo bom? La Pesca, tudo certo, hein? La Pesca não, é Capesca, né? Desculpa. O Rafael aqui tá mandando uma pergunta. Boa tarde, referente à live de ontem. Poderiam mostrar como calcular o comparativo de um CDB 100% DI e uma LFT? Ah, legal, a gente pode sim, né? Para eu fazer direitinho a conta, vai dar um certo trabalho, eu não vou fazer agora, mas só para te dar a ideia, né? Lembra o seguinte, uma coisa é taxa Selic, outra é CDI. CDI geralmente é um pouquinho mais baixo que a Selic, tá certo? Então a Selic, você pega lá uma LFT que está negociada a 0,19 como está hoje, então você tem que usar uma taxa, né, que é uma taxa, como está rodando hoje, 2%, que é 1,90 Selic, né, a efetiva, 1,90 menos 0,2, mais ou menos, você vai trabalhar com 1,71. Selic efetiva, desculpa, não era menos, era mais, né? A Selic efetiva está 1,90, mais o 0,19 vai dar 2,09. Então hoje, quem está posicionado nessa LFT está ganhando 2,09% ao ano, ok? Isso, comparado com o CDI está quanto agora? Está 1,80 e alguma coisa, né? 1,88, 1,87. Pega esse 2,09 e divide pelo 1,87. O certo é você fazer essa divisão na base de um dia, mas a diferença vai dar muito pequena se você fizer base ano. Então se você pega esse 2,09, entendeu de onde veio o 2,09? 1,90 que é a taxa Selic efetiva, mais o 0,19 que é a taxa que está LFT, vai dar 2,09. Pega esse 2,09 e divide pela taxa do CDI que está 1,88, a efetiva, você vê lá no site da Ambima. Aí você vai ver quanto é o percentual do CDI que essa LFT está pagando hoje, tá bom? Essa conta depois eu faço, mando aí para você, tá? Faço a conta direitinho só para não deixar você no vácuo aí, mas a ideia é essa. Vamos lá então, deixa eu jogar aqui na tela algumas questões que caem sobre duration, questões que você tem que conhecer. Vamos lá. Então olha só, um gestor de um fundo de renda fixa com ativos pré-fixados resolve reduzir a duration da sua carteira. Então ele tem lá renda fixa com ativo pré e ele quer reduzir a duration. Gente, se ele quer reduzir o prazo médio da carteira, o que ele tem que fazer? Ele precisa aumentar o posicionamento em títulos mais curtos, né? E ou reduzir o posicionamento nos títulos mais longos, tá claro isso? Porque aí o seu prazo médio fica mais curto, tá certo? Prazo médio mais curto, você está reduzindo o risco da carteira, está reduzindo a duration. Lembra que um título que vai vencer daqui 200 dias é menos arriscado do que um título que vai vencer daqui 700 dias. Porque quando tem um aumento de taxa de juros, o valor presente daquele que vai vencer em 700 dias, ele dá uma derretida. O que vai vencer em 200 dias cai, mas cai menos. Então sempre assim, quanto maior a duration, quanto mais longo o vencimento do papel, maior o risco desse papel, maior o risco de mercado. Porque quando a taxa de juros subir, o bicho despenca mais. Lembra disso, tá certo? Maior a duration, maior o risco. Você não pode esquecer. Mas voltando. Então, o gestor do fundo de renda fixa com ativos pré-fixados resolve reduzir a duration da sua carteira. Em relação ao que acontecerá com a sensibilidade dessa carteira à flutuação de juros, é correto afirmar que, então, como eu falei para vocês, se vai reduzir a duration, a sensibilidade à flutuação dos juros vai diminuir, tá certo? Vamos ver aqui as nossas alternativas. O fundo se tornará mais arriscado? Não, vai ser menos arriscado. O fundo se tornará menos arriscado, por ficar menos suscetível a perdas quando as taxas de mercado subirem. É essa aqui, tá certo? A B de belezura. C, o fundo se tornará mais suscetível a perdas? Não, se a duration está reduzindo, vai ser menos suscetível. E D, essa alteração não acarretará em mudanças de risco de mercado no fundo. Acarretará sim, porque quando você reduz a duration, tá certo? Reduz a duration, você está tornando o fundo menos arriscado, portanto com menos risco de mercado. Beleza? Tamo junto, entenderam? Dúvidas? Se tiver dúvidas, manda aí no chat e eu procuro responder, obviamente, se eu puder.
O Feira está com saudade do Eduardo. Pô, pois é, o Du está hoje na labuta, está gravando, está no estúdio, dirigindo uma gravação, né? E por isso ele não pôde participar aqui conosco, né? Mas a gente vai se virando sem aquele careca antipático, não tem problema. Vamos lá. Questão número 3. Sobre títulos que têm pagamentos intermediários e sua duration, analise as afirmações abaixo, né? O que são títulos intermediários que têm pagamentos intermediários? É, por exemplo, a NTNF, né? Você paga cupons, né? Você recebe cupons quando você tem uma NTNF, que são os juros, e são semestrais, tá certo? Então, eu falei para vocês, se tem um pagamento daqui 6 meses, outro daqui 1 ano, outro daqui 18 meses, outro daqui 24 meses, e aí depois tem o principal no vencimento, quando você calcular o prazo médio desse treco, vai dar um pouco antes do vencimento. Porque o pagamento pesado é no vencimento. Então você investiu 1.000 lá na NTNF, você recebe R$ 48,81 por semestre. E quando chegar lá no dia do vencimento, você recebe o último R$ 48,81 e recebe o 1.000, que é o principal. Então a duration de uma NTNF é bem perto do vencimento, mas é um pouco mais para cá. O prazo médio é um pouco antes por causa dos pagamentos que você recebe antes do vencimento. Bom lembrar disso, tá bom? Mas aí vamos voltar aqui à nossa questão, dado esse contexto. Então, sobre títulos que têm pagamentos intermediários e sua duration, analise as afirmações abaixo. 1. A duration depende do vencimento do título, perfeito, né? Depende da periodicidade do pagamento de cupons e da taxa de cupom. Depende de tudo isso, né? Principalmente, pensa na taxa de cupom. Quanto maior é a taxa de cupom, mais pagamentos eu recebo antes, né? Taxa de cupom de 10% ao ano, como a NTNF, eu recebo R$ 48,80 de cupom a cada semestre. Taxa de cupom, se fosse 20%, eu receberia uns R$100, aí praticamente R$100 de cupom semestralmente. Aí o prazo médio ia puxar para antes, tá vendo? Por quê? Porque eu teria pagamentos mais altos antes do vencimento. Pegaram? Então isso é importante você lembrar. Quanto maior é a taxa de cupom, prazo médio vai ser menor e menos arriscado vai ser esse título, tá certo? Muito bom. Então 1 está correto. 2. A duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta, né? Essa aqui às vezes não é tão óbvia, mas por que isso é verdade? Taxa de juros aumenta, os pagamentos intermediários, né, trazidos a valor presente, vão ficar menores, porque quando eu uso uma taxa de juros maior, lembra que o título pré-fixado vale menos. Mas aquele que era mais longo, né, o pagamento principal que você recebe lá no dia do vencimento, que era um toledaço, ele cai pra caramba. Por quê? Porque ele tá lá no dia do vencimento, tá lá longe. E quando taxas de juros aumentam, os valores que você tem a receber lá no futurozão, lá longe, eles sofrem mais, eles caem mais. Então, olha que interessante. Se eles caem mais, o peso deles na conta vai ser menor. E aí a duration vai recuar. Então, quando a taxa de juros aumenta, a sua duration diminui. Quanto maior é a taxa de juros, menor vai ser a duration para uma mesma carteira. Tá bom? Então é importante saber disso também. O item número 3, né? Para determinado vencimento, quanto mais alta a taxa do cupom, menor será a duration. Nós já falamos sobre isso. Isso está correto, porque uma taxa de cupom mais alta faz com que eu receba pagamentos antes do vencimento, numa magnitude maior, e puxa então a duration para baixo. 4. Mantida a taxa de cupom constante, a duration de um título geralmente diminui à medida que o tempo passa. Bom, faz sentido, né? Se o título ia vencer daqui 300 dias, pensa comigo, passou um dia, agora ele vai vencer daqui 299. Passaram 2 dias, agora ele vai vencer daqui 288. Passaram 3 dias, aqui ele vai vencer daqui 297, e assim vai, tá certo? Então, à medida que o tempo passa, obviamente que a duration vai ficando menor, tá bom? Muito bom. Deixa eu ver aqui então como é que a gente faz isso aqui. Vou sair aqui do site sem querer. Segura aí, pessoal, não desiste de mim, não vai embora não. Então olha lá. O que é correto aqui? Então 1, 2, 3 e 4, todas estão corretas. Você tem que marcar a alternativa D, né? D de deu certo. Quando você marcar a D,
certamente a nossa brilhante plataforma dirá que você acertou, ok? Muito bem, acho que temos tempo para mais uma, né? Essa será a nossa última. Deixa eu ver aqui. Aqui. Legal. A última, para a gente encerrar. Certo investidor tem 4 opções de debêntures de uma mesma companhia, tá certo? Lembra comigo que uma debenture é um título de dívida corporativa, né? Então, quando você compra um título público, quem emitiu foi o governo. Quando você compra uma debenture, quem emitiu foi uma empresa, uma sociedade por ações, tem que ser, né? Então, olha só, certo investidor tem 4 opções de debêntures de uma mesma companhia na qual pretende investir. Todos os papéis são pré-fixados e com prazo de vencimento de 10 anos, mas com taxas de cupom diferentes. Levando em conta que ele prefere um papel com menor volatilidade, ele deve optar pelo título que tiver uma taxa de cupom de 5, 6, 7 ou 8%, né? Essa que é a pergunta. Qual vai ser aquele título que vai ter menor volatilidade? Aquele com taxa de cupom de 5, de 6, de 7 ou de 8%? Fala aí, pessoal, só eu falo aqui? Não, assim não dá. Hoje não tenho aqui o meu caro colega, professor Eduardo Tavares. Então quero que vocês me ajudem aí. Falem algo aí. Qual você escolheria aqui? Você escolheria 5, 6, 7 ou 8%? A de Aracaju, muito bom. Jaqueira Mox está apelando para o estado de Sergipe. Muito bem. Legal. Capesca dizendo alternativa A. Feira na Bolsa dizendo 8. 8, se eu não me engano, era a alternativa D, né? E deu certo. O que será que está correto, né? Estariam corretas a Jaqueira Mox, né? A La Pesca. A Jaqueira Mox diz que ela não é tão criativa quanto o Rodrigo, que falou lá de Denotex, Denorex, não sei o que ele falou. Mas, gente, voltando aqui. Eu vou matar vocês, meninas. Olha lá. 8% você tem que colocar. Por quê? Porque quanto maior o cupom, antes você recebe os rendimentos. Se antes você recebe os rendimentos, a duration fica mais baixa e, portanto, o título é menos arriscado, tá bom? Então você tem que buscar aquela taxa de cupom mais alta, aquela que paga 8%, tá bom? E, portanto, vai ser o correto aqui, 8%, ok? Legal. Acontece, gente, assim, eu sei que vocês entenderam o conceito, mas às vezes um pouquinho de falta de atenção a gente erra a questão. Mas fica um alerta, né, em geral para a prova, né, eu vejo assim que às vezes a gente erra por falta de atenção, então prestar atenção nessas coisinhas aí, não tem muito o que se lamentar depois, tá bom? Legal, muito bem. Eu acho que nós encerramos a conversa de hoje sobre duration. A Jaqueira Mox, ela é uma professora assim de longa data e ela deu aquela escorregada que os professores dão, sempre falando lisa como sabonete, né? Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Eu quis fazer gracinha, mas eu sabia que era 8%. Muito bom. Você não conhecer o Denorex, professor? Sim, Denorex. Denorex era para caspa ou era para memória? Né? Acho que era pra memória, né? Tomou Denorex, né? Pra memória, um lance assim, né? Acho que é isso. Eu conheço, sim. É da nossa época. Denorex que parece remédio, mas não é. Remédio pra caspa, né? Lembrei. Agora sim. Eu acho que tinha pergunta aqui que eu não deixei apelando, né? Me empolguei aqui com os assuntos, me empolguei com o mundo financeiro, sextou. Investimentei, tá me perguntando aqui, Felipe, existe alguma restrição em ser CFP e trabalhar com educação financeira, com conteúdo digital? Não existe restrição alguma, né? Fique à vontade, aliás, existe uma grande sinergia na minha opinião, tá? Legal, muito bom. Pessoal, obrigado aí pela companhia de vocês são fantásticos, né? Obrigado por ter acompanhado o mundo financeiro, o momento CFP no mundo financeiro de hoje. A gente volta na segunda-feira. O professor Eduardo Tavares resolveu dar uma passadinha. Será que ele está aqui? Chamá-lo-ei aqui.
Professor Eduardo Tavares, eu clico, ele não entra, não sei o que acontece. Eu acho que meu celular foi para as cucuias. Ah, agora vai, hein? Enviar. Vamos ver o que quer o professor Eduardo Tavares chegando no crepúsculo. Professor Eduardo Tavares, como estão as coisas? Estamos indo bem, olha o que a gente está fazendo aqui hoje, ó. Tô aqui com o professor Irineu. Nossa, mas só os caras qualificados aí. Professor Irineu Rodrigues, como é que está a vida, meu caro? Tá bem. Perguntou se você tá melhor. Você tá melhor que eu. Eu estou bem melhor. Eu estava com... parecia uma vaca velha essa semana, mas... Você tava com o Jutivite, você viu? Como é que é? Essa semana eu tive conjuntivite bacteriano, futuquei a vista, né? Ah, mas nada assim, né? Eu já tô melhor. E você, tá melhor? Bem, graças a Deus, tudo bem. Tá com a cara boa. Legal, muito bom. Tudo certo nas gravações? Estão curtindo aí? Tá aprendendo. Os professores aqui são feras. O cara tá mandando bem, tá legal pra caramba. Tá muito bom. Muito bom. Valeu, gente. Um grande abraço aí. Abraço. Tchau. Tchau. Valeu.